Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui no Jara Notícias, mais um dia. Hoje, dia 25 de abril de 2022, agora 17 horas e 12 minutos aqui na Capital Morena. Eu sou Ederson José Engler, estou aqui com Edson Moraes, nosso parceiro aqui do Jara Notícias. E hoje, um entrevistado muito especial, né, Edson? Francisco Gonçalves Pereira. Faz as honrarias aí para receber esse cara que tem uma história incrível. Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham nessa tarde de segunda-feira. A gente está muito honrada, né? A gente está em festa porque temos aqui a presença de uma personagem importantíssima, não só para o futebol, mas para a vida social, né? É uma lição, é uma academia. O senhor Francisco Gonçalves Pereira, mais conhecido como Gonçalves, que trouxe para Mato Grosso do Sul a sua contribuição inestimável, não só para o futebol, mas também para o esporte de um modo geral. Porque o Gonçalves, ele, dentro de campo, ele fazia como se fosse a própria vida, uma vida de elegância, uma vida de contato, uma vida de convivência com as pessoas. Eram adversários, mas o Gonçalves tratava o adversário como adversário, não como inimigo. O esporte é exatamente para isso. Então eu quero dizer ao Gonçalves que ele seja bem-vindo, que a gente consiga ter a capacidade de entrevistar uma figura tão maiúscula, né, do nosso convívio. Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde. É um prazer enorme estar junto com vocês. Quero agradecer pelo convite, é muito bacana a gente ser lembrado, depois de tantos anos que eu parei de jogar, e graças a Deus eu sei que a consideração sobre a minha pessoa é muito grande. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Eu quero parabenizar o Edson, que tomou a frente dessa missão de resgatar a história, né? Porque nós não estamos aqui por nada mais nada menos do que a própria história, né, que foi escrita. Então, ter o senhor aqui, assim como Larry, que fez parte, né, do Operário e tantos times, mas tem um cara aqui agora na nossa frente que jogou com o Pelé, né? São Paulo, Corinthians, São Bento, Comercial, jogou com o Pelé e hoje aqui está para contar um pouquinho da história, até para a gente fazer um comparativo, né, o que era o futebol e o que é hoje. Né? As coisas que mudaram, o que se perdeu no meio do caminho, né, o que se esqueceu. Exatamente. Parabéns, Edson. Literalmente assim, é muito bom. Eu já, antes de nós termos esse projeto, eu sempre pensei assim, cara, mas por que fala que o MS não tem história, né? Por que tem tanto campo de futebol aqui e dizem que não tem história, né? Chega a ser engraçado, né? Exatamente. Então, assim, é muito satisfatório. Eu digo que todo programa aqui, Sr. Gonçalves, eu sou um aluno entusiasmado, porque o que eu aprendo aqui com a história desses caras e a do senhor hoje não vai ser diferente. Então seja muito bem-vindo. Edson, vai lá. Edson, veja bem, não é a mim que você tem que cumprimentar. Na verdade, quem precisa ser cumprimentada é a emissora, é a Rádio Jara, que deu ênfase em sua programação está preenchendo um vácuo aqui em Mato Grosso do Sul, que é ter um canal no qual sistematicamente se procura restaurar a história, para que essa história lance seus exemplos, que são bons exemplos, nas atuais e para as futuras gerações. Eu sou de Corumbá, eu sou corumbaense, o Gonçalves conhece Corumbá, e Corumbá é uma cidade que um dos predicados da cidade realmente é preservar sua história. E eu quero dizer para você, Gonçalves, o seguinte: eu, desde criança, desde 2, 3 anos de idade, em Corumbá, tive um berço cultural muito forte com meus pais, que eram pessoas simples, meu pai e minha mãe. Uma das coisas, a gente cresceu no meio de música, meu pai era cantor, era seresteiro, e a gente tinha muita música dentro de casa, e esporte. Né? O esporte era sempre presente. Nós acompanhávamos os campeonatos do Rio de Janeiro, de São Paulo, acompanhávamos o campeonato goiano pela Rádio Brasil Central, né? Acompanhávamos o campeonato do Paraná e acompanhávamos também, por um serviço de plantão, os campeonatos europeus, os principais campeonatos europeus.
Mas o Campeonato de São Paulo ele era singular, Gonçalves, e aí é que eu vou fazer a primeira pergunta para você. Porque nos anos 60, nos anos 70, você é de São Caetano do Sul, você é da região do ABC, que é um berço, é um celeiro de grandes jogadores de futebol. Ali nunca terminava um jogo 5-0, ali era 2-2, 3-3, 4-3. Não, sempre foi assim. Né? E ele saiu, e ele nessa época, eu entendo que o futebol não é que o futebol fosse mais difícil. O futebol era melhor jogado. O futebol era melhor jogado. Tinha mais técnica. Além de mais técnica, de a técnica ser melhor apurada, havia também a questão tática, o entendimento. O técnico ele era assim, ele não engessava o jogador, né? Ele falava, ó, Zito, Pelé, Gonçalves, vai lá, você vai fazer o que você sabe. Mas dessa forma que você não pode atrapalhar o espaço que fulano vai ocupar. E eles cumpriam essas missões, tanto é que o Nacional, onde o Gonçalves começou, né, o São Bento, eram equipes que eram encardidas na época. Mas, Gonçalves, qual que é a diferença que você faz entre o futebol daquela época e o futebol de hoje? Eu vejo assim que tecnicamente o futebol do passado era mais bonito, era mais alegre. Você via jogadas espetaculares. Até esses dias me perguntaram, será que o Pelé era tudo isso do que falam? Eu falei, ele é tudo isso e mais. Porque o Pelé foi um jogador perfeito. Ele não tinha defeito nenhum, ele só fazia as coisas direito. Para você ver que apelidaram o craque do mundo, né? Que falam. Quer dizer, nunca mais teve ninguém com esse apelido, não. Tentaram, não conseguiram. Tentaram, mas... Então, tecnicamente, a gente sente muitas saudades, porque naquela época era o 4-2-4, o volante e o meia-esquerda que coordenava o jogo, o centroavante, o meia-direita lá na frente, os pontas bem abertos. Então hoje não, hoje o volante praticamente se torna um zagueiro, né? Que joga ali atrás, que marca o Center-half, né? Center-half. E foi mudando, né? Não para melhor, para mim eu acho que mudou para pior, porque existia beleza no futebol. Você vê um Rivelino, você vê um Zizinho, colocar aquelas bolas do meio do campo lá na área, na cabeça do atacante. Hoje a gente não vê essas jogadas que a gente estava acostumado a ver, né? Você acha, Gonçalves... olha, pessoal, eu quero aqui lembrar o seguinte, o Gonçalves agora, dia 1º desse mês, ele fez 82, é isso, Gonçalves? 82 anos de idade. Gonçalves tem... Poucos jogadores do mundo podem dizer o seguinte, eu joguei com o maior jogador de todos os tempos, Pelé, e fui campeão com Pelé. O Gonçalves, em 1959, parece, 59. Jogou pela seleção do Exército, que era uma baita de uma seleção, era uma seleção espetacular. Foi campeã, né, no torneio internacional, seleção do Exército. Como é que foi essa história? O negócio é o seguinte, o Exército, na época, eles valorizavam muito o futebol. E eles iam nas federações saber o profissional que estava na idade de servir o quartel. Então eles iam lá, conversavam com o atleta e chamava. Eu ia servir o tiro de guerra, mas foram lá, tinha muito jogador que eu conhecia, eu me interessei, fui lá no Ibirapuera, o nosso quartel. E assim foi formando uma seleção. O Pelé estava em Santos, tinha outros jogadores lá de Santos também servindo no quartel. Aí houve um sul-americano. Aí foi feita uma seleção brasileira, que justamente tinha um lateral esquerdo, que era corumbaense, muito bom jogador, Muriacy. Muriacy. Foi o titular nosso, foi tido como um dos jogou no Marítimos. Dos melhores jogadores da seleção. Você vê que coisa, né? Porque ali tinha, por exemplo, o ataque, o Batalha era jogar no Corinthians.
O Parada jogava no Palmeiras, o Pelé no Santos. O Lourico jogava na Portuguesa, jogou no Vasco da Gama. E tinha um jogador chamado Parobé, que era do Internacional e tinha vindo para o Corinthians. Lá em cima jogava o Nelson, que a gente chamava de Nelson Coruja, e fez dupla de zaga com o Luiz Pereira. O goleiro era do Corinthians, quer dizer, fez uma seleção espetacular. E ficou muitos jogadores profissionais fora, que tinha muito. Peixinho, que era do... Peixinho foi de São Paulo, foi da Ferroviária. Jogava no Corinthians, no São Paulo. Não foi convocado, e muitos não foram convocados, porque tinha muito jogador bom, né? E nós fomos campeões. Invictos, né? O Pelé já tinha sido campeão do mundo em 58. Ele foi servir em 59. Olha só. Né? Foi no início do auge, né, do Pelé. Quer dizer, a gente viu tantas coisas bonitas que se passou com o Pelé que a gente ficava admirado, né? Puxa vida, o homem é famoso mesmo, né? Gonçalves. Pode falar, essa linha. Tipo, eu tenho 41 anos, então eu estou me sentindo uma criança, mas eu gostava sempre dessas histórias, né? E hoje a gente olha que o bom jogador, o senhor está falando do Pelé e com reverências ao craque que não era aquele que atrapalhava um time. E hoje a gente vê um cara bom em um time que atrapalha todos os outros jogadores. Tipo, ele não está a agregar valor. Ele complica a vida de todo mundo, porque ninguém pode jogar na posição se não for para passar a bola para o cara, né? E quando o senhor fala assim, como era bom jogar com o Pelé. Então, a maestria dessa época é condicionada, para mim, minha percepção, parece que era um jogo aberto. Era ou ganhar. E hoje é retranca, né? Hoje o atacante vai lá na zaga pegar a bola porque ele é o cara que é melhor pago. Né? O atacante ele tem que pegar na bola porque a patrocinadora dele exige. É que na época os técnicos diziam assim para os jogadores: se a gente levar 3, nós vamos fazer 4. Então tinha essa mentalidade. Então não tinha. E essa percepção minha, né, faz sentido que antes o bom jogador ele elevava a categoria de todo o time e hoje parece que o bom jogador deprecia os outros. Porque você vê, na época o Rivelino jogava demais. Quando houve a seleção, o Rivelino não podia ficar de fora. Mas só que na posição que eles jogavam, tinha muito jogador bom, Dirceu Lopes e não sei quem. Zé Carlos. Só craque, era só craque. O que aconteceu? Tiveram que arrumar uma posição para o Rivelino. Você vai jogar pelo lado esquerdo, ali na ponta esquerda. Porque ele não podia ficar fora da seleção. Como que o Rivelino ia ficar fora? Mas ficou numa posição que ele não jogava, ele era meia, né? Então jogava de ponta esquerda. Mas o bom jogador é aquele que na hora se vira ali e faz os negócios direito. Sim. Então, era muito craque e ficou muito craque fora da seleção. Eu estou falando de Dirceu Lopes, que também jogava muito. Muito, né? Era um... Mas como eu não tinha como... Julinho Botelho também ia... Se o Julinho jogasse, não existiria o Garrincha, né? Basta dizer isso, né? É uma montoeira de jogador bom, meu filho. O futebol brasileiro... Hoje não, você está falando um negócio certo. Hoje... Neymar. Ele é o craque, ele é o Pelé hoje, no caso, né? Mas não era só não era só o Pelé, tinha vários jogadores bons, né? O Coutinho, né? O Pelé tinha um Coutinho, por exemplo, né? E o próprio Pelé nunca foi, ele mesmo nunca se colocou como o melhor. O resolvedor. Ele sempre falava. O resolvedor, né? Essa era interessante. E hoje parece que se o cara não falar dele, ele não está feliz. Né? Gonçalves, você era volante, e essa é uma coisa que eu tenho uma grande curiosidade. Quando começaram a excluir os jogadores de ponta direita e ponta esquerda, surgiu essa necessidade de ter 2 volantes. Isso empobrecia o futebol, né? Porque você conta nos dedos o volante que um Beckenbauer que sabe destruir, sabe armar, né? É muito raro você achar um, né? O Cerezo que sabia destruir e armar, né? Você procurou aqui no comercial fugir
eu digo assim, desse entendimento medíocre, porque você tira até a possibilidade do jogador, do bom jogador, certo, fazer a jogada individual que vai resolver. certo. Às vezes você, né, você sacrifica o cara. É. E você no comercial, você conseguiu estabelecer um padrão mínimo de entendimento para não fazer um time de ferrolho, um time defensivo, né? É verdade, isso é verdade. O que você fez para É porque a gente, reeducar isso? porque a gente sempre ficava lembrando do passado, né? Então você procurava pôr na cabeça do jogador o que ele devia fazer, o lateral, o ponto esquerdo. Então você ia conversando e tal, e no fim deu muito certo. Graças a Deus deu certo. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Gonçalves, também sobre isso, que é o seguinte, desculpe aqui, eu vou fazer a pergunta. Por que você acha, Gonçalves, que o Brasil está inflacionado de técnicos que vêm da Europa, de Portugal? Os nossos técnicos não estão à altura? Isso até hoje eu estava pensando, falei, como que os técnicos brasileiros desaprenderam de uma hora para outra? Porque você não vê quase brasileiro, é só estrangeiro hoje, né? Sei lá, cada um tem um pensamento. Eu acho que esse negócio de treinador é muito relativo, porque você fica concentrado, você antes do jogo, preleção. Mas a hora que você pisa lá dentro do campo, 99% você esqueceu tudo que foi falado. É outra vida ali, né? E o adversário não sabe nada do que aconteceu do bate-papo, do treinamento. O futebol tem dia que dá certo, tem dia que não dá. E nessa questão assim de atualidade e de história, lá na época do senhor não tinha todos os apetrechos, equipamento para o cara ficar bom fisicamente. Hoje o cara de um porte físico, em 2 meses o cara está totalmente diferente. Turbinado. Antigamente não era assim, né? Como era a realidade do condicionamento físico do jogador? Então, esses negócios, por exemplo, às vezes a gente conversa entre nós, assim, os caras mais antigos, fala, puxa vida, na época, por exemplo, do Pelé lá no Santos, o que o treinador falava para eles lá? O que você ia pôr na cabeça do Coutinho, do Pelé, do Zito? Era tudo craque, era tudo fenômeno. É? Ali, meu filho, a camisa aqui, camisa ali, você dá uma orientação assim devagar. Tá? Mas o resto é o jogador lá no campo que vai resolver o problema. Exatamente, exatamente. Que nem você está falando um negócio. Eu no Corinthians, por exemplo, não tinha preparador físico na época. O treinador era tudo. Não tinha treinador de goleiro, não tinha aquelas bolas tudo cheia de barro. Tudo. Se pegava no rosto, machucava. Você jogou no Corinthians com o Oreco? Você jogou com o Oreco, Marcos? O único que eu joguei foi com o Oreco, porque eu, infelizmente, eu fui infeliz assim, porque eu fui juvenil do São Paulo fui pro Nacional, aí eu me profissionalizei, o São Paulo não queria deixar, aí no fim entrou família e tal, aí eles deixaram eu ir. Porque naquela época o futebol, eles não davam um passe de ônibus para o jogador, para o guri. É uma dificuldade. Não davam um passe de ônibus. E um dia eu reclamei com o treinador, né? Eu falei, olha, não vou vir mais treinar, porque eu saía de São Caetano para treinar no Canindé, que era do São Paulo, Canindé, né? Era do São Paulo. Eu pegava um trem, pegava a bonde. Eu falei, infelizmente eu vou parar de vir, porque perdendo o dia de serviço, família pobre e tal, né? Ele falou, não, eu vou ver com a diretoria. Aí armou lá e me chamou. Aí falou de mim e tal, aí o presidente do São Paulo falou, não, a gente está sabendo os comentários, que ele tem muito futuro e tal, mas para dar alguma coisa para ele, tem que dar para outros e tal. Aí o treinador falou, eu vou ver se eu arrumo um time para você se profissionalizar logo e ganhar um dinheiro. Aí arrumou o Nacional, que estava crescendo, que o Félix estava lá, o Mário Travalini também estava lá. Né? O Nacional estava montando um bom time. E aí consegui ficar no
no Nacional. Aí eu fui para o Corinthians, que eu estava no auge, craque do ano, seleção do ano e tal, estava começando a jogar. E o Corinthians fez uma renovação lá. O Gilmar foi para o Santos, só ficou o Oreco, o Rafael, que era o meia esquerda. Rafael. O resto eles foram... Marcos estava lá. Trouxe uns 4 Ferreirinha. Trouxe uns 4 lá do Flamengo, Beirute, Espanhol e tal, Adilson, que era irmão de uma cantora. E assim foi chegando. Mas só porque o Espanhol era do Flamengo, é verdade. Só dava Santos na época, né? Então fizeram uma reformulação que não deu certo. Aí começou só a perder. E jogador que vai para um clube grande, principalmente emprestado, e o negócio não dá certo, a tendência é terminar até logo, né? Porque a torcida não quer saber, né? É resultado. Ainda mais Corinthians, Palmeiras, os clubes grandes, eles vão em cima, você não está vendo? Estão querendo até matar jogador aí. Pois é, agora ficou uma coisa terrível, né? O Gonçalves, ele encerrou a carreira dele aqui em Campo Grande. Graças a Deus. Eu vim para cá, assim, no final da minha carreira. O São Bento queria que eu ficasse lá trabalhando no clube. Eu falei, não, eu estou me sentindo bem, eu quero jogar. Porque lá revelava muito jogador, e enquanto eu estava lá, os caras forçavam a minha entrada, né? Aí apareceu. Você chegou aqui em 73, quando exatamente. eu estava iniciando. Mas aí eu já tinha jogado na Argentina, no São Lourenço. Você jogou São Lourenço, né? No São Lourenço, depois fui para Venezuela também, fiquei lá um tempo. E vim para cá. Vim para cá, em seguida houve aquela melhor de 3, para ver quem iria disputar o Campeonato Brasileiro. O Nacional, seria o primeiro clube a disputar. Eu ouvi essa melhor de 3. E o Operário, para mim, na época, estava bem superior ao Comercial. Aí eu indiquei o Copeu, indiquei outros jogadores lá de São Paulo e tal. E graças a Deus nós ganhamos 2 jogos. O Viana você indicou? Não, o Viana já... Foi depois, né? Foi depois. E vocês classificaram? Não, aí ganhamos 2 jogos. Foi 2-1 e 1-0. Quer dizer, então o Comercial foi o primeiro clube a disputar um campeonato brasileiro, né? Olha só. E o Operário era o favorito, né, Gonçalves? Era o favorito. Eles trouxeram um investimento pesado, eles fizeram. Bastante. E graças a Deus nós saímos vencedor, aí fomos disputar o Campeonato Brasileiro, aí teve o jogo contra o Santos que nós ganhamos de 1-0, né? Isso foi em 70 aí? 73. O Pelé jogou e tal, né? Quer dizer, aí começou a crescer o futebol aqui, né? Foi uma vitória que, assim, surpreendeu, não só o fato de ser uma vitória, é que o Santos vinha de uma campanha, uma campanha assim, sabe, jogando por música, e jogava por música o time. Só que o Comercial mereceu ganhar. Essa foi a diferença, né, Gonçalves? Foi o jogo aqui no Como é que foi isso? Foi no Belmar? Não, Morenão. Essa melhor de 3 já foi no Morenão. O Morenão foi inaugurado em 71. Mas que foi o jogo que você lembra do Chapeuzinho do Pelé? Aqui no Belmar. Isso, foi o negócio do Pelé, né? Que dava o chapéu. Aí depois o Ivo Sodré. É outro craque. Outro, bola, né? Quer dizer... Golê, Ivo Sodré. Isso. Aqui jogaram alguns dos melhores jogadores da história do país. Liminha, Ivo Sodré, Golê, Luiz Carlos Galter. Muito bom. Os maiores zagueiros que esse país já teve. Luiz Carlos Galter era uma autoridade. Assim como o Gonçalves jogava de cabeça erguida, ele tinha um olhar periférico. Se o Luiz Carlos, lá na defesa, quarto zagueiro, ele se impunha. Não era violento, era um jogador clássico. Né? Jogou no Corinthians, né? Foi muito tempo. Mas, Gustavo, você veio para cá, trouxe o Copeu, e aí você tentou implementar um padrão de jogo para o Comercial, que é aquele que vocês ganharam, conseguiram aquela classificação histórica para o Comercial, que foi o primeiro time mesmo a disputar um campeonato nacional, né, da série especial, né, Série A.
que foi o comercial que precisou disputar com um Operário. Quando todo mundo já, a própria imprensa na época, eu me lembro, eu tinha 18 anos, a própria imprensa já dava até a escalação do Operário para estrear no Campeonato Brasileiro. É mesmo. Já tinha até a escalação do time que vai jogar e tal. O Operário tinha um elenco de mais de 30 jogadores. Desses 30, tinha mais ou menos uns 10 ou 12 trazidos de fora, né? Foi. Tá, tudo bem, você fez isso. E aí, Gonçalves, depois que você parou? Deixa eu falar o início. Ah. Jogava comigo no São Bento o Maciel. O Maciel é um lateral esquerdo que jogou no Corinthians uns 6, 7 anos. Junto com o Ditão. E ele jogou comigo no Juventus, aí eu levei ele para o São Bento. E quando o São Bento conversou comigo, ele me chamou, ele falou: Gonçalves, eu moro num prédio lá em São Paulo, e quem mora no prédio é um menino que é reitor aqui da universidade. Isso, família poderosa aqui, esqueço o nome. João Pereira da Rosa. Aí ele falou pro Maciel: Maciel, a minha família está tomando conta do Operário, o time lá de Mato Grosso do Sul. Você não quer jogar lá? Aí o Maciel falou: eu vou. Mas você não arruma jogador para nós? Ele falou: posso arrumar. Aí o Maciel veio falar comigo, falou: Gonçalves, você não quer jogar lá em Campo Grande, Mato Grosso? Eu falei: pô, mas lá tem bola, pô, não falar que... Ele falou: não, eles estão surgindo agora e tal. Eu falei: eu vou. E o Maciel demorou uns 10 dias, ele falou para mim: vai na frente que a minha esposa não está bem de saúde, depois eu vou. Aí ele entrou em contato, aí eu cheguei na rodoviária e olhei na banca de revista o Jurandir, que foi zagueiro do São Paulo, foi campeão do mundo também em 78. Jogou aqui. E o Henrique Pereira, que jogava na Portuguesa. Quando eu olhei aqueles dois no jornal, eu falei: pô, esses caras estão nesse comercial. Pô, esse comercial deve ser o melhor. Deve ser uma seleção, né? Aí eu fui lá, me apresentei lá na loja do pai do menino ali. Aí me levaram ali pro hotel, na praça ali na Afonso Pena, tinha um hotel lá, uma montoeira de jogador, né? Tudo conhecido da gente. Aí eu perguntei: pô, onde que treina esse comercial? Aí ele falou: não, eu levo você. Era lá no Belmar, né? Cheguei lá, já tinha terminado o treino. Eu falei: mas e daí? Não, vou levar lá no Hotel Gaspar. Aí nós fomos lá. Quando eu cheguei lá no hotel, quando eu entrei, dei de cara com o zagueiro e o Henrique Pereira, né? Quando eles me viram, o Jurandir, puta, me abraçaram. Puta, né? O que você está fazendo? Eu estou vindo aí para o Operário. Ah, não, que Operário? Você vai vir para o comercial, isso aqui. Que legal, eu sabia disso. Eu falei: não, como que eu vou? Eu tenho que me apresentar à tarde lá no Morenão, né? Mas mesmo assim eles me levaram para conversar com o presidente, o diretor do comercial. Aí eles falaram para mim: pô, fica aqui conosco. Eu falei: não, eu vou lá me apresentar, vamos ver, né? Aí eu peguei, fui lá para o Morenão, aí me chamou o Irineu Farina, falando para mim o seguinte: falou: você demorou muito para vir, nós contratamos outros jogadores, nós vamos acertar com você a passagem e tal, e felizmente já contratamos outros. Falei: não, tudo bem. Na mesma hora eu saí do Morenão, fui lá para o Hotel Gaspar, aí fizeram proposta e tal, né? Eu não gostei muito da proposta e fui embora. Mas aí não demorou uma semana, me ligaram: não, pode vir que está tudo certo. Aí eu vim, né? Aí comecei a treinar, comecei a jogar. O Clóvis também era da zaga, né? O Clóvis. Isso, Clóvis. Aí um dia, quando passou essa melhor de 3, eu cruzei com o treinador, que ele era goleiro do Linense, que estava treinando o Operário. Quando eu cruzei com ele, ele me viu, ele veio, me abraçou, ele falou: puta, deu uma mancada na minha vida, hein? Eu falei: o que foi? É que quando você chegou aqui, a diretoria veio falar comigo. E eu falei para a diretoria: ah, não, o Gonçalves está muito velho.
Não quero não, deixa o Gonçalves. Eu falei, meu filho, mas a vida é assim, não deu certo aqui, deu certo ali. Que coisa! E teve operariano até hoje que não se conforma. Fala, você dentro do nosso clube, o cara... Que interessante. Então você veio para o Operário primeiro, né? Que, rapaz, é uma coisa interessante essa história, né? Para o Operário. Puxa vida. Muito bacana. Então o Operário escalou bem o time, né? Tanto que deu certo, né? Mas aí o Comercial se classificou aqui. Não, mas deu certo, né? Só não era para eles. Muito bem, muito bem. Bom, agora às 17h43. Já? Que bacana. Que o negócio vai... Mas que bacana ter essa oportunidade, como as pessoas podem, né, entender que essas histórias são valiosas. Até para aqueles... Né, os moleques de hoje, né, que querem ter uma história no futebol, no esporte, o quanto é importante, né, que hoje, vamos dizer assim, tá mais fácil, né, as coisas, hoje tá bem mais simples de certa forma. Antigamente era difícil, você comentou agora há pouco sobre a dificuldade de ter um passe para chegar até o campo. E outra coisa, na minha época era diferente de hoje. Por exemplo, você leva um guri hoje lá na praça do Gadia, por exemplo, ou leva aqui, qualquer praça que tem futebol da prefeitura, todos eles têm o fundamento. Naquela época não tinha nada de fundamento. Você aprender a cabecear, passar a bola, dominar. Hoje não, hoje se treina. Ficar driblando os cones ali, né? Antigamente não tinha esse negócio de fundamento. Você sabia jogar, dava lá camisa para um, camisa para o outro, e ia fazer coletivo. O treino era jogo. Mas não tinha os fundamentos que tem hoje. Hoje tem treinador de zagueiro, hoje tem treinador de goleiro, tem treinador de tudo, que facilita, né? E essa questão também do futebol, né, dessa sublimação, né, da força física, né? Hoje é uma coisa assim, da velocidade, é uma coisa que você vê os jogadores europeus, né, são fortes, musculosos, você vê assim, e os outros países têm que entrar nessa, senão acaba levando desvantagem. Mas é lógico, tem que entrar, tem que seguir, né? Só que tem uma coisa, né? Não sei se você concorda comigo. O futebol globalizou, né? Globalizou, não tem mais aquele time é fraco. Você vê, né? A Itália foi eliminada por um time desconhecido, né? Não tem mais aquele time vai ser goleada, não tem mais. Não. O Brasil vai jogar contra a Islândia, um paísinho desse tamanho aqui, a Islândia nivelou tudo. Nivelou. Por baixo, mas nivelou, né? Então fala para nós sobre a seleção brasileira, Gustavo. Então, o que você acha? Então, a gente... deixa eu só entrar nos comerciais. Isso. E aí na revolta, volta para falar vamos falar sobre essa tal seleção. Querida seleção brasileira. De volta aqui, então, depois dos nossos comerciais, com o querido Gonçalves e Edson aqui, falando já das notícias, reavivando um pouquinho da história, né, do futebol, não só do Mato Grosso do Sul, né, Edson e Gonçalves, a história mundial, né, porque a gente está falando de pessoas, de personagens reais de uma história que faz sentido para hoje as crianças se estimularem, os jogadores, porque por que não, né, mostrar um jogo daquela época para saber como que é um jogo jogado com garra, né? E aí vem a pergunta aí do Edson sobre a seleção brasileira. Eu perguntei pro Gonçalves qual que é que ele foi técnico. Sim. E ele, a primeira experiência dele como técnico foi em Campo Grande. Ele pegou uma bucha de canhão, porque era um jogo. Ele pegou 2 jogos eliminatórios. Não tinha. Foi isso mesmo. É. Mas então, você acha que o Brasil tem condição de disputar esse título mundial? Porque hoje eu fico analisando o seguinte. Hoje a televisão mostra toda hora o futebol libanês, futebol não sei de onde. Esses lugares que nunca foi nada no futebol, hoje eles estão nivelando com o futebol. O Japão, a China, a África. Pô, Egito, não sei o quê. Você vê jogador, esse meia esquerda que joga lá no time lá. Do Liverpool. Isso. O Salah. Pô, o cara é egípcio. O que é egípcio no futebol? Joga pra caramba. Quer dizer, então, esses países, eles evoluíram no futebol. Por quê?
leva treinador de outro lugar, treinadores já calejados e tal, quer dizer, vai ensinando e tal, tem categoria de base, isso daí vai melhorando. Então hoje é diferente do passado, que a gente fala, o Brasil vai faturar tranquilo. Hoje não, hoje está difícil ver o negócio desses clubes francês e não sei o quê, tudo time bom. Jogadores bons. Zé Gonçalves, o nosso técnico, o Tite, ele está tentando encaixar um jogo, ele coloca o Brasil, ele não coloca 5 na zaga, ele não parte, não existe com ele 5-2-3, é 4, é sempre 4, é 4, é a linha de 4, aí uma linha de 3, certo, né? 2 e 1. É 4, 3, 2 e 1. Né? Às vezes ele recupera para deixar 2 na frente. Com o Neymar no time, o Brasil fica muito dependente do Neymar. Você não concorda com isso? Mas fica mesmo. O que você usaria de alternativa para isso? Você mudaria essa composição tática aí? É aquele negócio, né? Quando está dando certo, ele não vai mexer, né? Ele não vai mexer. Mas é arriscado, né? Sem o Neymar, a gente ia ter um time mais coletivo, né? Coletivo. Sem o Neymar, o time ia ter que ser necessariamente mais coletivo, né? Até porque... Quem que você acha que são as grandes seleções favoritas aí? Estou analisando ainda, né? Estudando, né, Gustavo? Estou estudando. Porque eu gosto de ver esses jogos que passam aí na televisão. Eu fico contente, eu fico feliz. Falo, puxa vida, como cresceu o futebol desse país, né? Coisa que a gente via, fala, pô, esse time aí não joga nada, mas hoje evoluíram pra caramba. Né? É verdade. Hoje fica claro que o talento ele foi superado pelo treinamento, porque não são historicamente países, lugares que têm precedentes tipo de talentos dentro do futebol. Só que eles conseguiram criar jogadores bons. Criar, né? Então hoje fica provado mais ainda que o talento ele foi superado pela técnica. De tanto treinar os caras ficaram bons. Mas é lógico. Hoje tem muito treinamento, que eu estou falando para você que zagueiro treina zagueiro, quer dizer, mudou tudo. Todo mundo tem seu treinador ali para evoluir, né? Para crescer, né? Setorizou o que antes era a base de falar, hoje são setores, é uma empresa. Uma empresa. Gustavo, e essas algumas mudanças nas regras, que eu acho que bom, duas coisas, uma é o VAR, né, que trouxe aí um aperitivo novo, que eu acho tá provando que é um elemento necessário, porque você vê quanta coisa errada que acontece que não pode se repetir, né? Muito erro que não pode se repetir, né? Principalmente no tal do impedimento, né? Que é uma coisa assim que, né? E outra mudança é essa saída de bola hoje do goleiro, que mudou o futebol, está enfeiando o futebol, porque é assim, o time que consegue sair jogando com aquela marcação alta, né? É um time capacitado, mas a maioria não consegue. O cara acaba descarregando, sabe? Como que você vê essas mudanças? A gente fica notando, por exemplo, aquele goleiro do Flamengo, né? Garoto novo e tal, já errou bastante, porque quer sair jogando ali bonitinho. Essa bola dá um bico para fora, livra da bola. Porque o problema é lá do outro lado, né? Se resolva lá para frente. Ele já tomou gol assim, de bobeira, né? Tem acontecido gols assim, E é muito difícil, porque você tem que ter jogador talentoso para fazer essa jogada. E nem todos são talentosos. Nem todos, E tem aquela situação tipo do egocentrismo, eu tenho que fazer aparecer o meu nome. Isso também atrapalha muito, porque você vê que é desafiante jogar por um time, né? Tipo, eu fazer o meu melhor, mas que o time apareça. E hoje parece que eu tenho que aparecer mais que o time. E isso atrapalha demais, né? Porque eu tenho que aparecer como o melhor jogador. Então ele até cria uma situação de risco para dizer assim, estou fazendo o melhor para aparecer bem. Tem isso? Tem. Você vê que esse menino do Flamengo, ele está sofrendo ainda. Aquele que foi fazer uma jogada perto da área lá, que perdeu. O Andreas Pereira. Quer dizer, perdeu o título pro Palmeiras. É
uns lances que pesa muito, porque a torcida não quer nem saber, né? E tem acontecido muito, sabe, na Europa. Mas a gente vê, e aí o brasileiro tem que reconhecer, creio eu, tem que reconhecer que na Europa eles se adaptaram melhor a esse mecanismo novo de sair jogando. Eles saem jogando melhor do que aqui no Brasil. E saem jogando mesmo com uma marcação alta, né? Certo. O Chelsea, por exemplo, é um time que sai jogando marcação alta. Então, tudo isso é treinamento, né? É treinamento. É treinamento. Mas junto com o talento, no caso. Com o talento, né? Um pé duro, você vai jogar lá perto da área. Ô, Chaves, o Operário foi campeão agora ontem. Campeão pela 12ª vez. O time veio se arrastando, conseguiu se classificar na Bacia das Almas. E aí, na fase final, o time conseguiu deslanchar. Eu quero ouvir a tua palavra, Gonçalves, não especificamente sobre o Operário em si, mas sobre o futebol de Mato Grosso do Sul. O que nós precisamos para... Porque material humano nós temos. O que nós precisamos para a gente se recompor na história do futebol aqui, se levantar? Eu sempre falo que Campo Grande... Eu falo Campo Grande porque nós estamos aqui em Campo Grande. Sempre foi celeiro de jogador. Hoje você corre o mundo todo, tem jogador de Campo Grande, jogando em qualquer lugar aí. Qualquer lugar do mundo está jogando. É sinal que sempre teve jogadores feitos aqui, né? E isso é muito importante, porque a gente analisa assim, antigamente, o pai, o primo, o amigo, que viam a qualidade num garoto, ou levava para o comercial ou levava para o operário. Hoje não leva nem operário nem comercial, já leva para fora. É verdade. Então tem 1000 jogadores, tem vários jogadores aí fora. Que você nem sabia que o cara é daqui e está jogando fora. É um fator de falar que falta retenção? Falta retenção. Que seria a valorização? E outra, e as condições dos clubes hoje, a categoria de base. Isso, é a política que se faz das divisões de base. Tem que ter uma política bem planejada, bem preparada para poder. Tem que ter. Verdade. Tem que ter. Verdade. Tem um jogador, um dos pioneiros do futebol na Europa, que era de Bataguaçu, Marquinhos Cambalhota. Conhecia o Marquinhos. O cara é de Bataguaçu, foi para o Japão. E ganhou dinheiro. Se encontrou com o Vasconcelos lá, que é o pioneiro aqui do Brasil, estava lá. Rapaz, um dos Zico chegou lá, que fez aquele... O Marquinhos já estava, você entendeu? O Lucas, que hoje está na Lazio, se não me engano, que foi do Liverpool, é de Dourados. O Lucas, que foi revelado pelo Grêmio. Lucas Pezinho, aquele Ferreirinha do Grêmio que está lá, é de Dourados. E estão estragando o guri. Porque os times do Brasil hoje... Esse goleiro do Santos também é de Dourados. Né? O João Paulo. Então, você vê, quantos jogadores já falamos, né, que é daqui e foi tudo para fora. E aí, se eu levo isso para o lado da parte de industrial e comercial, a gente vê que é a mesma situação entre a produção da matéria-prima. Produziu, não se beneficia aqui, vai para fora. Então o jogador é quase isso, né? Se produz o bom jogador, mas não se aproveita na hora que ele vai talvez trazer o retorno financeiro que poderia trazer. Aí não dá conta de cuidar. O que é isso? É falta de administração, falta de dinheiro, de visão, tudo junto? Porque você vê quantos anos fazem que o comercial, o próprio Operário, não vai disputar uma Copa São Paulo. Porque naquela época era comercial operário. Hoje, comercial operário está bem fora. Quem foi o Ceni. Então, esse da escola aqui, né? ABC. ABC. É verdade. Porque falou em futebol no Mato Grosso do Sul, todo mundo lembra operário e comercial, né? E hoje os dois estão... Também... Só para a gente está falando sobre levantamento do futebol aqui, Mato Grosso do Sul. A gente falou, né, que nós temos matéria-prima, temos jogadores bons que nascem, às vezes a gente perde porque não tem a valorização que você disse. Mas eu quero ver a parte do dirigente. Será que ainda é preciso ter um dirigente, uma categoria nova de dirigentes, pessoas que tenham ambição, que consigam
inovar, mas preservar, por exemplo, preservar essas lições que você deu agora. Né? Porque parece que eles não se preocupam em preservar as boas lições do passado. Eles sim. querem estar acompanhando uma moda mundial, né? Certo. Mas não preserva. Você acha que precisa surgir uma nova geração de dirigentes? Pode ser, né? Porque é uma situação difícil de você ver hoje um campeonato nosso aqui. Pouca gente vai ver jogos, né? Não sei como que poderá fazer, não. E Gonçalves, quando que você saiu técnico e aí foi o final da carreira no futebol? Quando que parou isso? Não, eu jogava. Em 78, 79, mais ou menos, o treinador chamava-se Bauer. Aí eles dispensaram o Bauer, que faltavam 4 Bauer é jogos. aquele que foi no Noroeste de Bauru? Não, o Bauer jogou no Bauer São foi Paulo. no América, no São Paulo. Na São Paulo, seleção. pela seleção. E dispensaram ele. Então ficou Comercial, ficou time lá de Manaus, o Botafogo do Rio, e tinha Fortaleza, ficou os 4, mas de 4 classificava um só, que foi justamente o Botafogo, né? E o Comercial foi bem nos jogos, mas só subia um, e com isso acharam que foi bem o time. Aí fica. E com isso eu fui desistindo de treinar, não sei o quê. Eu fui parando. Perdeu a empolgação, né? É por causa disso. Que eu queria estar jogando, mas aí deu esse problema aí, aí fui parando. Aí você findou a carreira como Aí, técnico. como técnico. Isso foi em 78. 78. 78. Tá. É que eu só estou fazendo essa pergunta para chegar ao ponto entre quando foi a última vez que você pôde ter a oportunidade de falar dessa história para os jogadores do Comercial? Quando? De lá para cá. Faz tempo. Faz tempo? É que eu estou pegando esse gancho de falar assim, tipo, onde que está o novo dirigente que agrega valor ao novo, falando do antigo, né? Do velho, não importa, mas assim, a história, ela precisa ser... sem desvalorizar os atuais, sem querer, muito pelo contrário. A gente tem que você viu... Sim. O Estevão Petralha, que é presidente do Operário, foi bastante criticado. Os caras queriam... Olha, o Operário foi uma confusão até hoje. Quase que nós perdemos o Operário. Uma ação trabalhista lá de um jogador lá, quase acabou com... Mas eu digo nesse sentido, Edson, porque assim, como eu valorizo o novo, trazendo o antigo para falar. Pois aí eu pego. Mas é lógico. Exatamente. Porque, assim, cara, como que você joga hoje? Qual que é a tua condição? Que se trouxer a experiência, cara, é infalível. Porque daí eu tenho a fome de comer e eu tô falando com quem sabe cozinhar. Pois mas nós vamos trazer, por exemplo, o Estevão Petralha, presidente do Operário aqui. Vamos tentar trazer o presidente do Comercial. E o presidente do clube lá de Dourados, que foi uma potência. 7, né? É o Dourados, né? Dourados Atlético Clube. Para quê? Para que eles, dentro dessa visão simples que o Gonçalves tem, mas muito objetiva, né? Ele é um professor assim, porque é bom que é simples e objetivo. O que falta? Material humano nós temos. Falta o quê? Falta que os dirigentes tragam para os dias de hoje e para o futuro o que deu certo no passado. É simples. O que dava certo no passado? Pô, eu vou fazer o meu time, como eu usei aquela frase. O meu time vai levar 3, mas ele tem que estar preparado para fazer 4. Não é que você vai ser um time suicida, mas o futebol, o prazer do futebol é o gol. É o gol, é o que a massa vai para o estádio, ele quer ver o gol, o pessoal quer vibrar. Então, você tem que ter um time que seja capaz de fazer gol. O Corinthians tem grandes jogadores, mas é uma dificuldade para o Corinthians. Eu sou corintiano. É uma dificuldade para o Corinthians fazer gol. E o Comercial do Gonçalves, em 73, fez aquilo que muita gente achava que não faria, que era furar a defesa do Operário, que era uma das melhores daqui do Centro-Oeste. Né? Você tem saudade desse tempo? Tenho, bastante. Muito. E eu lembro muito porque, por exemplo, eu como treinador da categoria de base,
eu vi muitos jogadores crescer, muitos jogadores se tornando profissional, se deram bem na carreira. Quer dizer, isso a gente tem uma lembrança muito boa. E hoje está difícil, né? Porque tem clube que não tem estrutura para manter uma categoria de base, né? E é uma pena, né? Eu também a gente está chegando no horário, mas vou te falar, para conversar com o Gonçalves, a gente tem que ter, assim, um tempo muito grande, muito longo, porque é uma aula, né? É uma aula. A gente vai para o comercial agora e a gente finaliza o último bloco, né? Aí, exatamente. Então, a gente vai ter mais um tempo de volta. Jara Notícias, programa aí que conecta a informação com a cidadania. Hoje com Gonçalves, um craque aí da nossa história do futebol, não só aqui do Mato Grosso do Sul, só de Campo Grande, mas do Brasil aí. Edson Moraes conduzindo essa reconciliação, vamos dizer assim, entre o passado e o presente, né? Para planejar um futuro melhor, né? Conduzindo não, eu até falei mais do que o Gonçalves, na verdade, mas é pela força que o Gonçalves transmite para a gente, com essa serenidade dele. Porque para falar de futebol, a gente tem que ter serenidade hoje, porque os ânimos estão muito exaltados. Como ele disse, os caras estão ameaçando o jogador, essa é uma coisa assim absurda, sabe? O Pelé foi jogar lá na África, ele parou a guerra parou, os caras estavam arrancando o pescoço um do outro. Chegou o Pelé lá, né? Parou a guerra. Mas o futebol é isso, né, Gonçalves? Você tem contato com o Pelé, alguma coisa assim? Não tenho, não. O filho dele está treinando o Sub-20 lá do Londrina. O meu neto mora em Londrina. Eu pedi para ele conversar com ele, falar de mim, levar uma foto, que a gente está rezando pela saúde dele, né? Que não anda bem, né? Mas eu sempre fui fã como jogador e como homem, porque na oportunidade que nós tivemos de conviver junto, um cara espetacular, nunca vi desfazer de ninguém, sempre alegre, sempre dando risada, incentivando. Ele era gozador? Brincalhão, né? E a gente viu tanto lance que a gente ficava admirado, né? Como tem moral esse negrão, né? Um dia nós fomos no canal de televisão, deram uma folga lá para nós, né? Aí cantando João Gilberto e Ângela Maria. Era dois fenômenos. Né? Aí quando descobriram que era um negrão, porque todo mundo de farda, que era bibico que usava, quando descobriram o negrão, putz. Foi um alvoroço. Aí acabou as músicas, né? Só ficou. Puxa vida, né? Mas é muito bacana, muito legal. Ele é cara assim, muito dado, né? Todo mundo, quando a gente ia jogar assim no interior, ele ficava na janela, quando ia chegando, o pessoal tudo esperando a gente chegar, né? E ele, cabeça para fora, e dando com a mão. Espetacular, né? Ele era cordial. É um exemplo, né? Porque tem muitos que tá aí, ficam um pouco para cima aí, fica desfazendo. Esnoba, né? Ele sempre foi um cara bacana. Muito bacana. Hein, Gonçalves, e assim, hoje a gente vê aí, às vezes, algumas coisas acontecendo no jogo em si, que você fala, não pode ser verdade que o cara tá gritando tanto pelo que aconteceu. Lá na época, tinha essa questão do caicai, essa frescura aí, ou era um negócio era mais pegado, que se caía era porque o bicho pegou? Eu acho que antigamente se jogava mais. A malandragem tinha, né? Tinha. A malandragem sim tinha, mas a bola corria mais, né? Aquela do Zito, né? Ele pulou para fora que foi o pênalti, ele pulou para fora da área. Essas coisas tinha. Tinha. Isso aí nunca vai acabar, não. Tinha também, então. Tinha. Muito. Estamos aqui na Rádio Jara, programa Jara Notícias, agora 18h12. Uma entrevista muito bacana, 1 hora de entrevista já. 18h12. 18h12. É que já está. Desde as 6 da manhã aqui, né? Então, já... 6 da manhã?
É mesmo? Ele fica, Eu começo. É o dia todo? Aqui sim, né? Pela rádio, sim. Ah, sei. Não, o negócio é que nem quando o senhor jogava. Tinha que ser de cedo até a noite. Não é de brincadeira, né? É de sério. Tá certo. E aqui não dá para fazer firula, né? Aqui o jogo tem que acontecer. E a gente está aqui com o Gonçalves, um participante da história do futebol do Brasil. E quantas pessoas mais a gente pode trazer, né? Até por intermédio do próprio Gonçalves, a gente tem a honra de poder conectar esse tipo de informação. E que não seja uma afronta aos de hoje, né, aos profissionais de hoje, mas que seja um exemplo e que cada um hoje possa ter a humildade de olhar para assim, realmente, o que eu posso, e se fazer uma pergunta, né, o que eu posso aprender com aquele que já jogou, aquele que precisou de um passe para ir jogar a bola, que não tinha perspectiva de ganho, só tinha, fala assim, joga que uma hora vai dar certo. Então, o quanto isso pode ser ensinamento para os de hoje, né? Para aquele moleque que está querendo jogar, mas que não seja só o esplendor do sucesso, e sim tipo o amor pelo futebol. E se a gente olha um jogo hoje e o jogo lá do passado, a gente vê, tem ali as firulas, tem todo aquele negócio, mas assim, tinha a honra de jogar em um time, tinha a honra de ganhar um jogo, era disputado, então não era se perdeu, tá tudo certo, não, tem que ganhar. Então talvez se perder um pouquinho até a majestade, né, do vamos jogar para ganhar ou só vamos jogar para ver se a gente sai bem na foto. O estrelismo hoje ele atrapalha um pouquinho, porque se tem uma câmera, se preocupa mais se o cabelo tá na régua, né, tá ajeitadinho, se tá tudo arrumado. E antes era um jogo para se ganhar. Certo, verdade. Parabéns, Gonçalves, assim, é muito bom a gente poder estar tendo a oportunidade de entender que sim, Mato Grosso do Sul tem história. Eu não sou sul-mato-grossense porque eu nasci em Santa Catarina, mas vivo mais da metade da minha idade aqui. E eu entendo que às vezes as pessoas daqui elas não valorizam a sua própria história. Certo. Dizem que aqui não tem o futebol, que aqui é só uma coisa, que não tem outra coisa e sempre essa depreciação da própria casa. E eu aprendi a gostar de tudo daqui. Então é muito bom aprender um pouquinho sobre a história e estar de frente aí com quantos anos, né, de história? Desde eu fui para o São Paulo, na época eu tinha 14 para 15 anos, até hoje, né? Tô no futebol, quer dizer que faz tempo, né? 10 horas, né? Muito bem. Tempo. E alguma pergunta? Não, apenas um... Eu queria que o Gonçalo... Flávio, então... não, o João Flávio, lá de Dourados, mandou um abraço para o Gonçalves. Obrigado. Tá acompanhando. Ontem esse João Flávio tinha pedido para a gente perguntar para o Gonçalves se ele fosse técnico da seleção brasileira hoje, se ele convocaria o Hulk e o Rafael Veiga do Palmeiras, que hoje o grande debate hoje no Brasil é esse, né? E aí? Eu, pensando bem, levaria logo os dois, né? Os dois, né? Os dois estão jogando bem para caramba. Jogando muito. Arrume uma posição para cada um no jogo. E se aquele Savarino, aquele Nacho fossem brasileiros também, certamente... Então, esse Hulk aí tá jogando demais, fazendo gol toda hora. Não pode ficar fora, tem que pôr o cara para jogar, né? Outro que mandou um abraço para você foi o Laércio, viu? O zagueiro? Zagueiro, meu querido amigo. Figuraça. Esse eu gosto demais. Foi candidato lá. Jogou no Corinthians. Jogou no Corinthians, Jogou junto com o Lidu, finado. Ele vai vir para cá agora esses dias, aí arrumar uma entrevista com ele. O Lidu e o Eduardo morreram depois de um jogo contra o São Bento, né? Eu estava no jogo. Você estava no jogo? Porque eu estava no Juventus nessa época, mas eu não tinha mudado de Sorocaba. Você estava em Sorocaba. Aí eu fui ver esse jogo, quando foi de madrugada que aconteceu. Eu vi tudo pelo rádio. Lateral direito Lidu e o ponto esquerdo Eduardo. Dois jogadores do Corinthians jogaram contra o São Bento, acabou o jogo, eles lá na Vila Maria, né, em São Paulo. Comeu uma pizza. Foi comer uma pizza. Vários jogadores foram para um lugar e quiseram ir para outro. Foi uma pena, né? Muito novo, né? Morreram os dois jovens jogadores. Hoje eu tive a felicidade de conversar com o Paraná, que fazia muitos anos que legal. Você vai me dar esses contatos, viu, Gustavo? O Paraná jogou comigo lá no São Bento. Quando eu fui para o São Bento, ele jogava.
Aí terminou o campeonato, aí São Paulo contratou ele, né? E eu fui para São Bento porque o São Paulo tinha emprestado o Bazaninho para São Bento. Foi mesmo, foi daí, era a foi minha São Bento. posição, né? Aí o São Paulo pediu de volta e o São Bento me contratou lá do... Era o Paraná na ponta esquerda e o Terto na ponta direita. Terto na ponta direita do São Paulo. E também tive a tristeza de ligar também, já uns dias, uns 2, 3 dias, do Marinho Pérez. Pois é. Tá mal. Eu li bem mais novo que eu, hein? Quando eu cheguei no São Bento, ele era moleque, ele era novinho. Juvenil, né? O Marinho Pérez jogou no... Seleção brasileira, 74. Pô. Jogou na Espanha. Grande, um dos melhores zagueiros. Jogou no Internacional, né? Quer dizer, aí eu liguei lá, né? Conversa, o cara não lembra de nada. E ele é novo, hein? Mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer. É interessante que o Gonçalves lembra de nome, de histórias. Parabéns, a mente está afiada ainda, Lembra. E outra coisa, o Luiz Pereira, quem levou para Sorocaba fui eu. Foi você? Não, porque qual foi a história do Luiz Pereira? Nós somos de São Caetano. E o apelido dele é Luiz Chevrolet por causa da GM, da General Luiz Chevrolet, Motors, que é de São Caetano. Ele morava bem em frente. O irmão dele está aqui na cidade, está morando aqui. Aí ele jogou também no comercial, o irmão dele. E o Luiz, eu via a qualidade nele, né? E o cara que treinava o time, todo jogo, quando não tinha jogo de domingo, eu ia lá para São Caetano, que a família é tudo de lá, e esse que treinava o time lá, dava a camisa, né? Leva o Luiz Chevrolet. Eu falava que esse nome eu vou levar lá para São Bento, Luiz Chevrolet. E ele falava assim para mim, pô, tem Pelé, por que não pode ter? Tem Beto Fuscão, né? Aí um dia eu arrumei um jogo contra o aspirante do São Bento. E falei pro treinador e tal, que era o Wilson Francisco Alves. Aí acabou o jogo, aí eu perguntei pro Wilson, né? Eu falei, e daí, o que você achou? Ele falou, mais ou menos. Aí eu fui em cima do diretor, né? Ele falou, não, você manda para ele vir semana que vem, segunda-feira ele fica aqui na República. Não jogou quase um campeonato inteiro, já foi para o Palmeiras. E deu aquele jogadorzinho que foi, né? Ele mora na Espanha, ele é funcionário do Atlético de Madrid até hoje. Luiz Pereira, né? Ele é funcionário do Atlético, Luiz Pereira. Lá tem alguns jogadores que moram na Espanha, lá no Brasil. O Guino mora lá, que foi do Vasco. Isso. Né? O Donato também, que foi do Vasco, mora lá. Certo. Tem vários jogadores lá que moram na Espanha. Eu estou tentando fazer, depois eu vou conversar contigo, depois com o Carlos, vai conversar fora do ar. Eu estou fazendo alguns contatos aí. Eu estou buscando os contemporâneos. Alguns que jogaram aqui e outros fora daqui. Certo. Eu estou na linha lá para fazer uma com o Roberto, com o Zico. A gente vai fazer aqui Dinamite. O caso do Roberto, um ser extraordinário, uma pessoa espetacular. Tem amizade com ele? Olha, amizade não digo, mas ele, quando esteve aqui em Campo Grande, fiz uma entrevista, ele veio na despedida do Pastoril. E a gente conversamos bastante. E aí ele me deu o telefone, ele era vereador e tal. E eu, jornalista, sempre na política, mandava mensagem para ele, daí ele lia minhas coisas e tal, e conversava. E começou a estabelecer um elo assim de ligação. E agora ele, com esse problema que ele teve, né? Eu mandei uma mensagem lá de solidariedade para ele, agradeceu tudo. E aí eu falei, a hora que você terminar, eu vou querer uma entrevista contigo aí. Mas eu estou à disposição. Tá, ele e o Zico são simples, acima da média. São simples, São grandes no tamanho deles, né, Gonçalves? Né? Assim como você. Você é um cara super importante, mas você faz um dia a dia simples com as pessoas. E o futebol é simples, Gonçalves? O futebol é simples ou nós que complicamos? Não é muito simples, não. A gente vê muita gente aí que começa do nada, né? E dá uma subida e começa a desprezar. É uns problemas sérios, né? E a gente fica só analisando, olhando.
A gente não é nada, né? Hoje você está lá em cima, amanhã você está lá embaixo. E futebol não é diferente de outras profissões que existe o antes e o depois. O antes é tudo bonito, bate nas costas, pô, tá. Aí quando para, aí fica difícil, hein? Não serve mais. Irmão, tem um locutor que narrou um jogo seu, isso eu não me esqueço. São Bento e São Paulo, São Bento e Palmeiras. Você tem que ver direitinho isso aí. Você deve ter conhecido, pelo menos ouvido falar. Era da Rádio Tupi, Haroldo Fernandes. Um dos maiores locutores, junto com o Fiore Gigliotti, um dos maiores locutores. Eu lembro dele. Era a Rádio 1040, né? Eu lembro dele. Sempre meu pai me colocando. Ó, e ele dizia, né, que assim, futebol só é bonito porque é poesia. Poesia. Então, e o Tostão também falou isso, né? O Tostão falou assim: tem violência no futebol quando não tem a poesia. E o que é poesia? A poesia é o talento e é o fair play. Certo. É o cara que tem talento e é o cara que sabe entender. O adversário é como adversário. É verdade. Entendeu? Então eu acho que futebol. Acho que o Gonçalves é isso para mim, sabe? Assim que eu vejo o cara da poesia, o cara do fair play, o cara que faz o futebol maior do que ele é. Muito bem. Obrigado. Gonçalves, para finalizar a entrevista, assim, deixa uma mensagem para as pessoas, para elas entenderem um pouquinho a importância, né, de olhar para esse passado tão fundamental e que se torna presente, porque o que você conta não é tão difícil, talvez é mais simples do que o que se faz hoje, né? Mas uma mensagem para aquele moleque que quer, com o pai aquele pai que sonha do filho ser, né, um jogador de futebol. Hoje nós temos milhares de pessoas, de crianças, de adolescentes, de pais que querem que o filho siga uma carreira profissional. Que mensagem que você deixa assim, para essas pessoas não desistirem do sonho delas? Você fez essa pergunta aí, eu me lembrei do meu pai, do meu finado pai. Eu jogava no Juvenil de São Paulo, junto com o Silva, aquele centroavante que jogou na seleção. Foi do Vasco, no Flamengo. O irmão dele jogou comigo no Corinthians, nós fomos juntos. Ele morreu aqui em Campo Grande. O irmão do Silva, né? Um jogo do Operário que ele saiu do jogo, aí quando acabou o jogo ele foi debaixo do chuveiro, ele morreu no vestiário, né? Aí o meu pai, nós jogamos em Santo André, o time do São Paulo. Aí quando acabou o jogo e tal, eu peguei, fui lá para São Caetano, aí meu pai estava assim no portão, assim. E daí, filho, como que tá? Eu falei, tudo bem, graças a Deus, pai. Como que você foi lá, filho? Pai, mas comi a bola, joguei pra caramba. Ele falou assim pra mim, não foi tudo isso que você tá falando, não. Ele tava lá me vendo jogar, mas não falou. Tá vendo? Pronto. Porque tem muito pai que ele irrita o treinador. Você está ali no campo e ele está ali fora. O treinador Corneteando. Isso. O treinador fala uma coisa e o pai fica ali, do lado de fora. Okay. Ao invés de ajudar, ele prejudica. É verdade. Prejudica. O que a gente fala para os guris? Vocês têm futuro, a gente vê qualidade em vocês. Hoje tem treinador. Tem esses treinamentos, tem que se aplicar, tem que prestar atenção quando o treinador fala e tal. Quer dizer, a gente vai orientando, né? Porque hoje em dia tem que evoluir, né? Porque tem como hoje. Hoje tem. A pessoa tendo qualidade, ele vai longe, porque tem muito treinamento hoje. Desenvolvimento. Demais, demais. Hoje, a pessoa tiver... É como hoje você vai na Espanha. Depois que contrataram o meia esquerda nosso lá, o Vinícius? Não. Ou o Neymar? Não, lá da Espanha. Lá meia esquerda nosso? Tá não, lá? deles lá da Espanha, como que chama? Joga pra caramba.
Ele foi para lá com 12, 13 anos, né? Ah, o Messi. O Messi. Messi. Quer dizer, hoje eles ficam doidos atrás de Verdade. guri, né? Ele foi com 12 anos de idade, é verdade. Hoje eles ficam doidos, porque deu certo, né? O guri, Sim. 12, 13 anos, saiu a fera que era. É. Quer dizer, então abriu portas, né? Abriu portas. Porque você vê que o que tem de empresário hoje mexendo com bola, né? Putz. Virou um bom negócio. Bom negócio, tá doido. Mas está estragando os jogadores, né? É. Está estragando. Né? O que nós estamos falando, você acha que esse pessoal que está aí no Botafogo, no Vasco, o Ronaldo está lá no time lá. Se fosse ruim, o cara não. Felipe Coutinho tinha 14 anos, o Miranda vendeu. Felipe Coutinho para Inter de Milão. 14 anos de idade. Né? E assim, muitos jogadores. Agora parece aos poucos, você vê, esse Vinícius do Flamengo, que hoje ele está jogando. Hoje ele está jogando. Hoje bem. ele está jogando mesmo. Mas o Flamengo conseguiu segurar um pouco, porque se fosse pelo empresário, ele com 13, 14 anos estava saindo de lá. O cara já estava vendendo por 50 mil reais. O cara via 50 mil, não podia ver a verdinha, já queria. O Flamengo conseguiu segurar. O Rodrigo dos Santos, a mesma coisa. Né? Então tem aquele Paulinho, que era do Vasco, que foi para a Alemanha, outro. Sabe? Estraga muito o jogador. Esse excesso de propaganda em cima do jogador, endeusamento prematuro do jogador. Sensacionalismo. Né? Os caras endeusam. Esse é um monstro. Não, o cara é craque, mas para ser craque, ele tem que andar muito, né? Ele nasceu com talento. Nem todo mundo que tem talento é um craque. Tem um talento. Mas... Hein, Gonçalves? E hoje, qual que é a tua vida ligada ao futebol? O que hoje... A pessoa que fala assim, cara, eu quero conhecer melhor do Gonçalves. Tem hoje como conhecer? Minha vidinha, vocês não sabem, 3 meses já, né? Minha esposa faleceu faz uns 3 meses. 3 meses, mais ou menos. E a gente, 60 anos junto, né? É muito pesado. É uma vida, né? Sim. Mas Deus sabe o que faz. Né? Ela é tia da Cássia Kiss, aquela atriz. 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 Essa menina, ela morou muito tempo comigo em Sorocaba, porque eles são em 4 irmãos, 2 meninas e 2 meninos. Era um atrás do outro. Então ela, como caçula, a minha esposa que cuidava dela, né? Então eu fui jogar em Sorocaba, ela ficava junto com as minhas 2 filhas, né? Então você passava assim à noite lá no banheiro, você escutava ela chorando, tá? Pô, que caramba! Tá? Aí você batia lá, ela estava no espelho, fazendo o gesto lá de... interpretando. Treinando. Desde pequena já tinha... A Cássia Kiss. Graças a Deus venceu na carreira, né? Grande atriz. Também, quer dizer... Assim, nós sentimos muitos, né, pela tua esposa, sabemos o quanto que é doloroso essa experiência. Eu estive em Corumbá agora, sexta-feira passada, que é a minha terra natal. Eu fui lá para cumprir um papel que, sinceramente, eu não desejaria, mas eu cumpri para entender que era algo que eu não podia fugir. Eu perdi nós somos em 3 irmãos, eu e o meu irmão do meio, o Abelha, e o caçula, que é um irmão adotivo, né? Mora em São Gabriel do Oeste. E eu perdi em julho do ano passado, meu AVC, tirou a vida do meu irmão, o Abelha. Tinha 64 anos de idade. Muito conhecido, figura muito conhecida, muito popular, em Corumbá principalmente. E aí ele fundou um bloco lá, o nome que chama-se hoje Nação Zumbi. E aí o bloco fez um samba lá em homenagem a ele e pediram, Edson, na verdade eu sou o único que resta de sangue da nossa família. Pediu meu pai e a minha mãe em 2008 e agora pediu meu irmão no ano passado. E aí você veio para Corumbá para desfilar lá, para bloco e tal. E eu sou carnavalesco, sou de Corumbá, né? Mas é muito tempo que eu não brincava com carnaval. Tem uns 10 anos ou mais que eu já não brincava com carnaval. E fui lá. E aí que você disse, que Deus sabe. Na verdade, Deus não quer que a gente sofra, né? Deus não quer que a gente sofra. É verdade. Nós temos o direito e a necessidade de expressar a nossa dor
chorando, a gente chora. É verdade. Sabe? Às vezes a lágrima parece que não vai acabar, sabe? Você passa uns 6 meses, por quê? Meu pai e a minha mãe viveram 63 anos juntos. Meu pai morreu hoje, 40 dias depois minha mãe foi embora, que ela não aguentou. Não aguenta. Não aguentou. Muitos entendeu? anos juntos, né? Mas se ela pudesse, se meu pai pudesse dizer para ela, olha, eu vou embora, mas você vai me continuar. Você tem, eu que estou fazendo ele. Porque ele tem as netas, tem os filhos, neta. Ele é fundamental para essas pessoas. Sim. Entendeu? E vamos continuar aí nesse projeto que o Edson iniciou, e a gente vai continuar trazendo esses nomes dessa história, não só como Gonçalves, como Larry e tantos outros, para poder um dia reunir todos, né? Exatamente. A rádio vai estar maior para poder reunir todos numa sala e poder confraternizar. Exatamente. Aí tem história, hein? Aí tem história. Aí a gente faz uma bela história sobre a história. E isso é logo, você não vai demorar não, isso é pouco, daqui a um mês, 40 dias a gente vai estar. Eu só tenho que cumprimentar vocês por essa atitude, eu acho muito bonito, porque a pessoa ser lembrada é um motivo de satisfação, né? Porque tantos anos você fora assim do futebol e sendo lembrado é muito gratificante. Eu acho que vocês estão de parabéns, vocês vão ganhar ponto pra caramba, trazendo esses ex-jogadores que iniciaram a história do nosso futebol, né? Exatamente. O Copeu, que jogou no Santos, jogou no Palmeiras, o Diogo veio do São Paulo, Pastoril lá do Vasco, jogadores que têm história, né? O Baianinho, que jogou no Corinthians. Viana também. Altimar, que jogou no Palmeiras, vive Altimar. aqui hoje. Quer dizer, tem um monte de jogador. Tem. Diz que aquele menino que jogou no Santos também está trabalhando na prefeitura. Robert, ele trabalha com meu filho. Trabalha. Meu filho trabalha com ele. Seu filho trabalha lá? O Robert é aqui, ó. Sim, ele é daqui. Robert Almeida. Ele é daqui da rádio. Ele é ligado. Jara Esporte. É mesmo? Parte do time. Então. Jogador que tem história, né? Tem o Cláudio Mineiro lá. O Cláudio Mineiro está lá ainda, né? Está em Corumbá ainda. Casou... Comeu peixe lá. Não, casou com a irmã lá do meu ponta direita, né? Não é do... Como que chama? O Negão lá? A irmã do Negão é mesmo. Não é casado com a irmã do Negão. Rapaz, é mesmo. Ele foi meu jogador aqui, o Negão mesmo, foi treinador dele. Estava desse tamanho a última vez. Tá desse tamanho mesmo. Aí em Corumbá é difícil. Se engordar em Corumbá. Estamos no nosso limite do tempo. Vamos embora. Muito boa conversa. Parabéns e gratidão por aceitar o nosso convite. Que isso. Eu que agradeço de coração. Também agradeço, viu? Edson, um forte abraço. Semana que vem estamos de volta aí no Jara Notícias. Obrigado. Deus abençoe. Às 17 horas. Fique com Deus. Um forte abraço e até mais.